Oi, pessoal, meu nome é Odete e hoje o nosso grupo vai falar um pouquinho sobre a acrilamida. Ela é uma substância que está presente em alimentos que são ricos em carboidratos quando estes são aquecidos, assados ou fritos em altas temperaturas. Alguns exemplos de alimentos que contêm muita acrilamida são a batata frita que a gente tanto gosta, o café torrado, farinhas e outros alimentos que serão destacados. A acrilamida é produzida comercialmente pela indústria desde 1950, como principal monômero para a produção de poliacrilamida. A poliacrilamida pode ser utilizada na indústria têxtil, em processos de tratamento de água e em outras aplicações industriais. A acrilamida é sensível a altas temperaturas e contamina o ambiente pelo ar e lençol freático. A acrilamida ocorre a partir de uma reação entre um aminoácido e um açúcar redutor após tratamento térmico em altas temperaturas. No entanto, o mecanismo ainda não foi totalmente definido. Os pesquisadores elaboram estudos que buscam relacionar a presença de asparagina com a maior formação de acrilamida em alimentos após tratamento térmico. Em reações similares com outros aminoácidos, a glicose com glicina e com cisteína, não foi observada a presença de acrilamida em temperaturas de 185 graus. Com isso, a asparagina é o principal aminoácido relacionado à formação de acrilamida em altas temperaturas. Os pesquisadores buscam também a identificação de pontos críticos na formação de acrilamida, como tempo, temperatura e pH, com o objetivo de reduzir a formação dessa substância nos alimentos. Na tabela 12, nós temos a estimativa de ingestão de acrilamida de alguns alimentos. Se a gente considerar aqui a primeira, a batata inglesa, pegar o consumo médio diário de 25 gramas e multiplicar pela quantidade de 410, que já é o valor estabelecido de acrilamida, nós podemos presumir uma ingestão diária de 10,2 microgramas dias. Já os biscoitos, se a gente pegar e multiplicar a quantidade de acrilamida, que é 280, e multiplicar pelo consumo médio diário de 10,6, nós podemos pressupor uma ingestão diária de 12,9 de acrilamida nos biscoitos. O pão, se a gente multiplicar a quantidade de acrilamida, que já é um valor estabelecido de 50, e multiplicar por 57, que é um consumo médio em grama, nós podemos pressupor uma ingestão diária de 2,85 microgramas dias de acrilamida no pão. Já o flocos de milho, se a gente multiplicar 0,9, que é o consumo médio em gramas, pela quantidade de acrilamida, que é 150, nós vamos pressupor um consumo diário de 0,13. Já as massas, se a gente multiplicar o valor médio de 1 grama pela quantidade já estabelecida de 40 acrilamida, nós vamos chegar numa ingesta diária de 0,04 microgramas dias para as massas. E, por fim, aqui na tabela, o café moído mais solúvel, se a gente multiplicar o consumo diário de 6,3. A Organização Mundial da Saúde estabeleceu um valor de ingestão diária de acrilamida tolerável de 12 microgramas por quilograma de peso corporal por dia. A acrilamida é considerada um potencial carcinogênico desde a década de 90, após um acidente que ocorreu na Escandinávia.
Embora os dados disponíveis em relação à acrilamida sejam limitados, a avaliação de risco da acrilamida em produzir tumores na população humana foi classificada pela IARC pelo grupo 2A de potencial carcinogênico. Apesar da dificuldade em realizar levantamentos específicos para a ingestão diária de acrilamida no Brasil, estima-se que a ingestão alimentar dessa substância corresponda, em média, a 0,14 microgramas por quilograma de peso corpóreo por dia, e verifica-se que os alimentos que mais contribuem para sua exposição são a batata frita, 57%, o café, 14%, a farinha de mandioca, 8%, o biscoito salgado, 7% e o pão francês, 4%. A exposição à acrilamida é de 0,60 a 21,06 microgramas por quilograma de peso corpóreo por dia, índices superiores à dose recomendada pela OMS. Com relação à via de exposição cutânea, pequenas quantidades de acrilamida podem ser absorvidas por meio de cosméticos, materiais e embalagens e até pelo consumo de água. No entanto, avaliações de exposição sugerem que essa contribuição é baixa em relação à exposição oral. A acrilamida pode ser absorvida a partir da via dérmica, respiratória ou digestória. No entanto, independente da via de absorção, a acrilamida é distribuída rapidamente pelos tecidos. A acrilamida é metabolizada principalmente pela conjugação com glutatião, GSH, que é a maior rota de detoxificação do nosso organismo e é a principal rota da acrilamida. No entanto, a acrilamida também pode ser metabolizada pelas enzimas do citocromo P450. A tabela a seguir ilustra algumas das principais reações que ocorrem na acrilamida no nosso organismo. A acrilamida, quando metabolizada, forma glicidamida, que pode formar outros metabólitos. Dentre os principais metabólitos excretados pela via urinária está o N-acetil-S3-amino-oxipropilcisteína, AAMA, e ainda o N-acetil-S-3-amino-2-hidroxi-3-oxipropilcisteína, que é a gama, e entre os outros subprodutos que são gerados. No entanto, esse não é o maior risco. O maior risco é a ligação da glicidamida com o DNA, formando o adulto. A formação do adulto é um risco ao organismo, pois a ligação da glicidamida com o DNA pode provocar mutações neste e tem um potencial carcinogênico. Como mencionado anteriormente, a principal rota de excreção da acrilamida é pela via urinária, tanto da acrilamida quanto da glicidamida. Dentre os efeitos tóxicos no organismo, o efeito comprovado em humanos é o efeito neurotóxico. Os demais efeitos estão em estudos em animais e serão relatados no nosso trabalho. Considerando a neurotoxicidade da substância, a ingestão diária tolerável de acrilamida foi estimada em 40 microgramas por quilograma de peso corpóreo por dia. Para câncer, estimou-se 2,6 e 16 microgramas por quilograma de peso corpóreo por dia, com base em acrilamida ou glicidamida, respectivamente. Efeitos no sistema nervoso, vale destacar os danos causados pela degradação dos axônios, que provoca a inibição do transporte de impulsos elétricos nos axônios.
relacionados à genotoxicidade, estudos indicam que o sistema reprodutor sofre danos. Com isso, espermatozoides podem ser modificados ou mortos. Além disso, outros estudos relacionam a perda de peso de filhotes ao nascerem. Ademais, ainda a ligação da acrilamida com a hemoglobina está em estudo. Já a carcinogenicidade foi relacionada à acrilamida como a causa de tumores em tireoide, pulmões, mama e no cérebro de roedores. Além disso, estudos sugerem que a glicidamida forma ligação estável com o DNA, como foi citado anteriormente, formando-os adultos. São necessários estudos mais precisos para avaliar os principais mecanismos de ação de tais. Com relação às formas de evitar a concentração excessiva de acrilamida, alguns estudos indicam que batatas fritas em óleo de milho contêm menor concentração se comparadas ao óleo de oliva. Além disso, outros mecanismos também podem reduzir a concentração de acrilamida em alimentos. Dentre eles, a seleção de batatas com menos conteúdo de açúcar, armazenamento de batatas a temperaturas acima de 8 graus Celsius, técnicas como branqueamento e utilização de enzima asparagine, que remove seletivamente a asparagina para evitar maiores concentrações de acrilamida. Controle da temperatura no processamento de alimentos, sendo essa temperatura deve estar abaixo de 120 graus Celsius. Evitar o uso de óleo de oliva, o aumento da acidez por diminuição de pH, imersão de batatas em soluções de ácido cítrico ou acético, aumento da temperatura de fermentação. Com isso, é importante destacar tudo que foi apresentado no nosso trabalho, as formas de produção e as formas de prevenção, principalmente da acrilamida, e buscar métodos e meios para reduzir a incidência dessa substância nos diversos alimentos do nosso dia a dia e reduzir também os principais e potenciais efeitos que ela pode causar no nosso organismo. Nosso grupo agradece a atenção de vocês e deseja um ótimo aproveitamento de todos os trabalhos.